Sabe aquele momento em que percebemos que alguém do nosso time perdeu o brilho no olhar? Hum? Que as metas e a rotina parecem apagar o entusiasmo que antes existia. É exatamente aí que o papel do RH e de um bom líder faz toda a diferença. É acender luzes onde antes havia apenas funções. É lembrar que cada pessoa é uma história em construção, um talento em expansão. Desenvolver pessoas não é só preparar profissionais, é cultivar seres humanos capazes de transformar o lugar onde trabalham em um espaço de sentido, confiança e crescimento. Porque quando alguém do time se destaca, toda a equipe e a empresa se destacam juntos. Tudo bem? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Como é que as empresas podem construir soluções de dados cada vez mais inteligentes e com ética, e ao mesmo tempo promover a diversidade, a inclusão em equipes e principalmente na questão da liderança, né? Especializada, técnica, e quando elas são mais competitivas? Rui, como é que a gente consegue desenvolver esse tipo de dados, essas soluções pensando na diversidade? Eu acho que o uso de dados hoje é fundamental para tudo que a gente faz na empresa. E no RH também não seria diferente. Então, para a gente construir soluções e uma estratégia, é super importante ter dados e, consequentemente, a gente consegue também trabalhar na questão da diversidade. Então, hoje, na Terreos, por exemplo, a gente utiliza dados para tudo. Então, dentro do RH, a gente tem várias ferramentas, tem um especialista em dados que nos apoia para tomada de decisões baseadas em dados. Então, por exemplo, hoje, para a gente saber o número de mulheres que tem na empresa, quantas mulheres estão sendo promovidas, quais as áreas que a gente precisa focar para aumentar a diversidade no campo, como que a gente faz isso, tudo isso é graças a um bom sistema, né, de utilização de dados. E eu acho que a gente vem trabalhando fortemente para melhorar a cada dia os nossos dados, porque os dados também eles precisam ser confiáveis. Não basta só ter dados, os dados precisam ser bons e confiáveis. E a gente vem trabalhando com isso na Terreos, e eu me orgulho muito hoje já de metas que a gente vem definindo em todos os segmentos da empresa, mas falando especificamente do RH, graças aos dados que a gente olha também para o passado e é possível projetar o futuro, fazer uma predição do futuro. E então, acho que isso é super importante. Quando a gente olha também no desenvolvimento da liderança, é super importante ter dados para a gente saber como que hoje, quantos feedbacks cada líder está dando para os seus Você tem colaboradores, feito inconstantemente, né, ou não, né? constantemente, sim. E aí também a gente avalia através de pesquisas como que é a qualidade desses feedbacks, porque não adianta só Não é dar só falar, né, Rui? feedback, só falar. É. Tem que ter qualidade. Então, tudo isso só é possível através do uso de dados, e eu acho que hoje a inteligência artificial está chegando aí com tudo e vai nos permitir trabalhar ainda mais com dados e ser cada vez mais assertivos dentro da empresa e na definição de metas e, consequentemente, com foco no resultado. Você me falou uma coisa muito interessante, né? Que você falou que tem especialistas ali Sim. que vão fazer essa análise desses dados antes de passar para o RH. Você acha que uma equipe bem treinada na análise desses dados, né, na compreensão de valores da equipe, pode ajudar também a tomada da decisão do RH? Sem dúvida. Como eu falei, para a gente ter uma boa qualidade de dados, a gente precisa ter uma equipe que entende bem do assunto para analisar esses dados. E os dados precisam ser confiáveis para a gente poder tomar a decisão. Então, não tenho dúvida que uma equipe bem treinada, além da gente ter um especialista no RH, nós temos uma gerência na Terreos, que a gente chama de inteligência analítica, com vários cientistas de dados que eles trabalham fornecendo dados para a empresa inteira no processo de tomada de decisão. Todo mundo conectado ali, Todo é mundo isso. conectado. Olha só que legal. A gente está falando da TROs, mas também me parece que o setor do agronegócio aí carrega uma forte identidade regional, né? Porque muda muito, né, o comportamento, né, a cultura das pessoas dentro de uma empresa tão grande como a TROs.
E aí, como é que o RH consegue alinhar esse propósito com essa equipe, né? Os valores, como é que o RH trabalha essa distribuição, né, de valores, cultura, numa empresa tão grande e, ao mesmo tempo, com questões sociais incomuns? Me fala um pouquinho, qual a estratégia de vocês? Interessante essa pergunta, porque realmente é um setor bem diferenciado, e ao mesmo tempo, né, que a gente está em constante evolução, e a gente hoje tem mais de 9.000 colaboradores, e a gente trabalha com muita proximidade, e a gente acredita na Tereos que um dos meios para conseguir disseminar o nosso propósito, os nossos valores e desenvolver uma cultura é através da proximidade. Então, isso é um fator que a gente não abre mão e a gente desenvolve o tempo inteiro com as nossas lideranças. Quando A você fala gente, proximidade, é a conversa, é o a acompanhamento conversa, tete a tete mesmo, é não isso? adianta você falar, eu vou fazer, eu faço a revisão anual, uma vez por ano. Não, porque aí 11 meses já se passaram, aí no 12º mês você vai fazer a revisão, mas não dá mais para voltar atrás. Então a gente incentiva e a gente desenvolve e também lidera pelo exemplo nessa questão da proximidade. A gente também tem os canais, a gente trabalha muito junto com a comunicação, com os canais para levar a informação até as pessoas. A gente tem, por exemplo, um programa que a gente chama de RH em Campo, onde a equipe do RH, uma vez por semana, está em alguma das frentes de trabalho no campo, Vivenciando ali junto. vivenciando e ouvindo as demandas dos colaboradores. A gente tem a diretoria uma vez por mês, a gente tem um programa chamado Diretoria Itinerante. Então, todos os diretores da empresa, a gente vai para uma unidade e lá a gente visita o campo, a gente fala com as pessoas, a gente ouve as demandas das pessoas e muitas situações, muitos problemas foram endereçados graças a essas visitas, seja da diretoria no campo, seja do RH no campo, e eu estou falando aqui do RH, mas as outras áreas também, a área agrícola, a área da empresa, a área industrial, as pessoas estão constantemente no campo para ouvir, para saber o que está acontecendo e também ouvir as demandas dos colaboradores. Às vezes tem muitas coisas que elas são endereçadas ali em loco, naquele mesmo momento, fala, olha, Algo mais tem pontual, algo né? pontual, olha, isso aqui a gente tem o que a gente pode mudar, isso aqui não pode, porque é uma decisão do grupo, então a gente tem que continuar assim, mas a gente pode tentar ajustar alguma coisa. Então, é isso que eu chamo de proximidade, e a gente, no escritório também, a gente incentiva cada vez mais as pessoas ter essa política de portas abertas para que as pessoas se sintam cada vez mais suportadas no ambiente de trabalho e Confiantes também, né? confiantes, Porque a gente está né? trabalhando numa equipe grande, não é? Sim. A TREUS tem quantos funcionários? Aqui no Brasil nós temos mais de 9.000 colaboradores. É uma boa equipe, né, Sim, Rui? Fazer a administração disso tudo bastante é gente, bem divertido, bem né? divertido. Sejam todos muito bem-vindos ao podcast O Voo da Águia. Eu sou Alan Moraes e eu estou aqui com o Rui. O Rui Carvalho é diretor de recursos humanos da TREUS Brasil. Ele tem mais de 20 anos de experiência em gestão de pessoas e desenvolvimento organizacional. E ele tem passagens pelo Grupo TREUS, também na França, como diretor de desenvolvimento de pessoas. Olha, ele retornou ao Brasil faz pouco tempo para liderar estratégias de RH, como vocês estão vendo, esses programas já implementados na TREUS Brasil, e que também unem a cultura organizacional, diversidade e inovação. Ao longo da carreira, Rui foi conhecido por suas práticas de excelência em gestão de talentos, recebendo também até prêmios. Você ganhou melhores na gestão de pessoas, é isso mesmo, Rui? Sim, nós recebemos o prêmio aí dos melhores na gestão de pessoas, e isso é muito orgulho para nós, e eu acho que isso se dá muito ao trabalho que a gente tem de uma equipe forte, né, e o time, né, o suporte que a gente tem também na TREUS, que tem um foco muito grande nas pessoas. Obviamente, como todas as empresas, nós temos um foco no resultado, mas a gente sempre diz que a gente chega ao resultado com as pessoas. Então, é uma prática que a gente tem reforçado cada dia mais na TREUS, e isso eu acho que mostra que a gente está no caminho certo,
inclusive ganhamos o prêmio. Olha só, e ele é formado em administração de empresas, fez pós-graduação em gestão de recursos humanos, psicologia social, tem MBA em gestão empresarial, e o Rui acredita que o sucesso das organizações depende de ambientes inclusivos e do contínuo desenvolvimento de pessoas. Afinal, esse é o seu propósito de vida, Rui? Sim, eu sempre acreditei muito que todo mundo merece viver e trabalhar num ambiente onde as pessoas sejam tratadas com respeito e dignidade. E é isso que a gente prega na Terreos. Eu fico muito feliz de poder reforçar esse propósito todos os dias, que a gente quer criar cada vez mais um ambiente seguro, tanto seguro na questão de segurança, eu não falei no começo, mas eu também sou responsável por saúde e segurança na Terreos. Então a gente quer criar um ambiente seguro do ponto de vista físico, na questão da saúde mental também, mas um ambiente seguro onde as pessoas possam ser quem elas quiserem ser, né, sem medo, né? Então acho que isso a gente vem trabalhando aí ao longo dos anos na Terreos, e os resultados mostram que a gente está no caminho certo. Fica com a gente nesse podcast, temos muito que aprender com o Rui e eu tenho certeza que o setor do agro também vai nos ensinar algumas coisas. Aproveita para curtir e deixar o seu comentário aqui no nosso canal. Qual é o assunto que você quer saber aí, que você está interessado, para você poder discutir junto com a sua equipe, junto na sua empresa? Aproveite o podcast O Voo da Águia, que é um podcast business, mas nós temos muito que aprender aqui. Ô Rui, eu tenho visto que o setor do agro, né, vive aí um desafio no futuro do trabalho também, assim como outros setores, né, que nós temos visto aí grandes transformações. Mas como é que o RH lá da Terreos vem enxergando as tendências do trabalho, essa questão da automação, da qualificação digital no campo principalmente, né, esses equipamentos cada vez mais preparados para atender às grandes demandas, né, nutricionais do planeta Terra? Como é que você vê que o RH pode contribuir com esse momento e como o RH vê o futuro do trabalho? O futuro do trabalho é um tema que tem estado constantemente nas minhas pesquisas, nos meus, no meu foco de estudo, porque é uma tendência que a gente não pode ficar distante. E eu acho que hoje, por exemplo, quando eu falo de futuro do trabalho, eu sempre penso na modalidade de trabalho de modelo híbrido, né? A gente pensa na questão da tecnologia. Vocês têm um modelo híbrido Sim, na nós temos um Terreos? E modelo como é híbrido. que é para a equipe isso? Você acha Hoje que é saudável isso para eles? Eu acho que é super saudável. A gente hoje tem uma modalidade de 3 dias presencial e 2 dias de home office. Algumas empresas, como você deve saber, elas estão retornando para o presencial. A gente fez no começo desse ano, nós fizemos um trabalho bem detalhado, fomos falar com professores da USP para entender qual que é a tendência, por que modelo de trabalho híbrido, devemos voltar para o 100% presencial, e tem um grupo de professores que eles estudam só sobre isso desde a pandemia, e nós tivemos a oportunidade de conversar com o responsável por esse estudo, e a gente entendeu que realmente o modelo de trabalho híbrido, eu acredito que é uma coisa que ele veio para ficar. Aí a regra de 2 ou 1, cada empresa define, mas a gente vem olhando sempre para o mercado para falar, poxa, hoje 2 dias de home office é competitivo, é importante, então nós estamos... É produtivo, não é? E também competitivo quando a gente fala de atrair, de reter talentos. E quando a gente fala de outras questões do futuro de trabalho, você falou da tecnologia, da inovação, isso é super importante, né? Hoje, quando a gente fala de inteligência artificial, tudo você consegue usar a inteligência artificial. No nosso setor, por exemplo, é super importante o investimento na tecnologia, o investimento na agricultura regenerativa. Então, tem várias coisas que hoje a gente não consegue imaginar como que a gente avançaria se não fosse o investimento na tecnologia, nessas formas de melhorar os processos que a gente tem. Isso é uma coisa que na Terreos a gente vem trabalhando constantemente. Isso também impacta o perfil das pessoas que a gente quer atrair, que a gente
precisa contratar. Através dessas regras, você já tem um grande filtro de interesse das pessoas, não é mesmo? Sim, e também isso nos mostra quando a gente fala, a gente pensa nas tecnologias, né? Pensamos em agricultura, práticas agrícolas sustentáveis, quando a gente pensa em indústria 4.0, quando a gente pensa em inteligência artificial, isso também nos mostra o perfil desse cara que a gente quer atrair. Qual que é o perfil? A gente quer pessoas que conheçam, que seja com um perfil inovador, Gostem de que tecnologia, goste não é de mesmo? tecnologia, que pense também nessa questão que tenha conhecimento de compliance, governança corporativa, a questão da sustentabilidade, mas que, por outro lado, além dessas competências técnicas, que o lado das competências interpessoais, ou não técnicas, como a gente diz, né, é super importante também, com perfil inovador, pessoas que tenha resiliência e que goste de desafios, né? E que também tenha uma capacidade de adaptação a esse A ambiente flexibilidade que a conta gente também, está. não A é? flexibilidade é super importante. E a gente vive num ambiente que é cada vez mais volátil, né? O tempo inteiro as coisas estão mudando. Então, pessoas que têm essa capacidade de se adaptar às mudanças é super O que me importante. parece ser bastante raro hoje em dia você reter esses talentos. Você já parou para pensar aí na sua empresa? Será que você está retendo os talentos aí pelo quê? Pelos benefícios, né? Será que você está perdendo muita gente pela criatividade, pela inovação por aí? Ô Rui, parece que agora home office também virou benefício, não é não? Sim, sim, sem dúvida. As pessoas hoje. Eu tive a oportunidade também de ser diretor de recrutamento na França e aqui no Brasil também, na minha área, e lá isso já era uma tendência na França. Quando eu cheguei no Brasil, para muitas áreas, quando você entra em contato com o candidato, a primeira coisa que ele pergunta é quantos dias de home office a empresa oferece. Se você falar, não tenho home office, a pessoa fala, não tenho interesse, eu estava pensando em alguma coisa que me desse uma certa flexibilidade. Então, sem dúvida, hoje o modelo híbrido é um atrativo para a gente conseguir atrair mais candidatos e melhores. Você trouxe o cenário lá da França, né? E eu vi que você chegou aqui no Brasil já pensando num modelo diferente. O que foi de aprendizado da Terreos lá na França que foi difícil adaptar aqui? O que você achou de maior conflito, assim? Fala, não, os europeus, eles pensam dessa forma, a gente teve que adaptar muita coisa aqui. Quais foram os desafios que você enfrentou? Eu acho que aqui no Brasil a gente tem uma capacidade de ação é, muito grande. Então, assim, a gente pensa em alguma coisa, a gente discute aqui e já sai. A mobilização A para isso é mais mobilização para rápida. isso é mais rápido. Na França, as pessoas levam mais tempo planejando, refletindo, e não tem nada de errado nisso, são só perfis diferentes. Eu também tive a oportunidade de morar e trabalhar nos Estados Unidos, e lá já tinha um ambiente também um pouco mais parecido com o Brasil, super dinâmico, onde as pessoas nem te mandavam e-mail, nem mandavam o seu nome, já falavam, preciso disso. E era o ambiente do americano. Então, isso, e viver na França me deu, acho que ter vivido nos Estados Unidos antes, me ajudou bastante, porque quando eu cheguei lá, eu já tinha essa experiência que chegando nos Estados Unidos, eu falava, poxa, mas o cara nem me deu bom dia no e-mail e já está me pedindo alguma coisa. Não sabe nem meu nome, já quer que eu entregue, né? E aí, quando eu cheguei lá, eu acho que a experiência anterior contou muito, que eu não fiquei julgando, poxa, mas eles não me respondem no dia que eu preciso, ou nós fizemos uma reunião, eles pediram uma segunda reunião para a gente continuar falando do tema, e é só que é uma questão cultural. Então, a gente aqui faz, executa rápido, mas às vezes a gente também precisa melhorar na questão planejamento. Por outro lado, eles também planejam mais para depois executar. Então, eu acho que essa questão de entender as diferenças é super importante. E eu acho que hoje, na Terreos, aqui no Brasil, a gente está avançado em muitas coisas, e hoje a gente se tornou uma referência para o grupo. Então, o grupo leva muitas coisas daqui para a França. Então, eu vejo mais como complementar, e a experiência, assim, eu prefiro não dizer que
lá é melhor nisso. Aqui, não que a gente seja melhor, é que a gente começou um processo de transformação bem antes que eles. E, obviamente, como nós começamos isso antes, A inovação tem o seu a custo também, inovação, né? né, tem o seu custo. Então, nós estamos mais avançados em algumas coisas e que eu acho que é super positiva hoje para os meus colegas lá na França aproveitarem disso, não ter que começar do zero. Então, Usar como muitas modelo, né, de coisas, né? A experiência. gente tem um modelo Perfeito. aqui que está funcionando e eu acho que eles estão abertos, né, algumas áreas que eu trabalho com bastante proximidade e nós estamos conseguindo compartilhar esses conhecimentos. Estou conversando com o Rui Carvalho, um papo maravilhoso de RH e agro, gente. Pois é, ele que é diretor aqui no Brasil, da TROs. Estamos falando sobre desenvolvimento de pessoas, agricultura. Será que tem conexão com tudo isso? Rui, eu tenho uma pergunta aqui, uma curiosidade, hein, gente? Acompanha comigo, vem cá. Eu soube que você passou por uma experiência da Eagles Flight sobre diversidade. Você aplicou um treinamento sobre diversidade, inclusão, equidade. Primeiro, eu queria entender o que te fez motivar, criar um treinamento sobre este tema, ainda mais, gente, no setor agro. Que parece ser tão ali quadradinho. Conta pra gente. Na verdade, isso vem de uma jornada que a gente começou a desenvolver na TROs desde 2018, quando a gente decidiu criar um programa de diversidade na TROs. E aí, acho que esse foi o grande momento, assim, porque não se falava muito de diversidade no agro, e a gente começou a perceber que isso também, eu acho que é um fator de melhorar a atratividade, porque as pessoas hoje querem cada vez mais trabalhar em um ambiente onde elas se sintam seguras, onde elas possam ser quem elas quiserem. E aí, quando a gente começou essa jornada da diversidade, a gente percebeu que precisava de um letramento, porque muitas pessoas tinham uma forma de agir, tinha comportamentos que muitas vezes elas trouxeram lá do passado, aprenderam com os pais, porque sempre foi assim, eu aprendi na minha casa, os meus pais falavam isso, brincava e não tinha problema nenhum. E aí a gente começou a falar, poxa, mas agora tem, né? Agora não dá para fazer aquela piadinha que você fazia há 15 anos atrás aqui na TROs. E aí a gente começou com... O primeiro pilar foi dentro do nosso programa de diversidade, o primeiro pilar foi de gênero, e aí depois a gente criou mais 4 pilares, hoje Foram a gente criando tem as 5 iniciativas para falar sobre específico em cada em tema. cada Que tema. bárbaro isso. E aí a gente tem o pilar de gênero, a gente tem um pilar de raça e etnia, a gente tem um pilar de pessoas com deficiência, a gente tem um pilar de gerações e um pilar LGBTQIA+. Mas aí a gente começou pelo de gênero e aí cada ano a gente lançava as ações de Como se fosse um um novo outro pilar, módulo, né? um Um novo novo módulo módulo. para discussão. E aí a gente percebeu, apesar de isso tá avançando dentro da TROs, mas a gente percebia que mesmo na liderança a gente precisava desenvolver esse letramento. E a gente nunca quis na TROs transformar o ambiente em um ambiente de militância. A gente sempre falou, não é isso que a gente quer fazer aqui, mas a gente quer transformar num ambiente onde todos sejam tratados com respeito e dignidade. E aí a gente começou fazendo, né, etapa por etapa, nessa jornada, e a gente viu que a gente precisava de um treinamento para toda a liderança. E aí foi onde entrou a Eagles Flight, em parceria com a gente. Eu já trabalho com a Eagles Flight há mais de 10 anos, e a gente conversou com a equipe, com o Paulo, e falou, a gente precisa de um treinamento de diversidade, de liderança inclusiva, mas que vai desde o presidente até o nível, o menor nível de liderança, para todos os níveis. E aí a gente desenvolveu, né, essa parceria e esse treinamento junto com a Eagles Flight, e até o momento nós já treinamos mais de 400 lideranças,
Agora a equipe do RH foi capacitada para Replicar isso para os níveis de líder que a gente chama na Terreoso o líder de primeira linha, que são os líderes das frentes agrícolas ou líderes de turno. Então a gente hoje já tem muito orgulho, a gente inclusive terminou com a liderança, o top management, que é o nível da diretoria, incluindo o nosso presidente. A gente terminou há 2 semanas. E aí, como foi? Como foi? Já Foi... estão colhendo resultados? Como foram os Sim, feedbacks sim. aí? Os feedbacks são super positivos e o legal é que as pessoas, durante o treinamento, elas compartilhavam os exemplos e falavam, poxa, olha, antes eu falava isso e agora eu não falo mais, mas ela não se sentia assim, não falo mais porque a empresa está falando que eu não tenho que falar mais. Ou eu não vou falar isso aqui dentro da Terreos, mas quando eu sair, eu vou continuar falando. Não, elas começaram a ver e falar, poxa, mas não é exato, Era um processo educacional, não é, não é um Rui? processo de militância que a gente quer implementar, mas um processo que, olha, você vai usar isso aqui dentro da Terreos, mas você vai usar com o teu grupo de amigos, você vai usar com os colegas dos teus filhos, e isso tem sido muito legal, os feedbacks, porque o treinamento tem sido de uma forma leve, e eu acho que isso, eu acredito muito nas coisas que são feitas com leveza. Então, o treinamento tem sido feito de uma forma leve. Se alguém compartilha durante o treinamento, às vezes, e é normal, às vezes 400 pessoas, alguém fala, mas olha, eu falo isso e eu não acho que nada Que é demais, ofensa, né? que é uma ofensa. E aí, todo o trabalho que os instrutores, né, têm feito com as pessoas de desconstruir, porque foram coisas construídas, né, há muitos anos, né? Então eu acredito naquela formulinha, né, dos comportamentos que constroem modelos mentais. E algumas pessoas trazem aqueles modelos mentais porque eu ouvi o dos pais falando Porque sempre foi que, olha, assim, sempre né? foi assim, olha, tal coisa, e aí falava, homem não chora, menino veste azul, menina veste rosa. E aquilo se transformou em um modelo mental E vai se e vai se replicando, né? replicando, e às vezes de uma forma muito natural, porque ele não está fazendo aquilo porque a pessoa tem a intenção de ser Às vezes ofensiva, não sabe nem o maldosa, impacto agressiva, disso, não não é? sabe o Não sabe o impacto. Mas aí impacto. quando ela percebe, fala, poxa, eu estava fazendo isso mesmo? Então, acho que isso tem sido muito legal de ouvir nos feedbacks dos participantes. Agora me fala, Rui, isso impacta no resultado de que forma? No Primeiro, ponto de vista do RH, é claro, sim, né? sim. Como eu sempre falo, né? Quando as pessoas elas podem ser quem elas quiserem, você não precisa usar uma outra persona. Eu acho que isso você está ali por inteiro. Agora, quando você precisa fingir que você é outra pessoa para fazer o teu trabalho, eu acho que aí a tua performance não vai ser a mesma. E isso, para mim, tem um impacto gigantesco em performance. Posso te dar um exemplo, Alan? No primeiro ano que a gente fez a nossa pesquisa da GPTW, tinha uma pergunta, né, que as pessoas, que não é obrigatória, mas para efeito de um censo, né, demográfico, que era para as pessoas declararem a sua orientação sexual. No primeiro ano, ninguém declarou. Zero. Hoje, na última pesquisa, mais de 300 pessoas Já se declaram, já posicionaram. se posicionaram. Então, acho que isso é um exemplo. E aí, quando você vai olhar os comentários, muita gente respondendo nos comentários que, olha, hoje eu posso ser eu, de verdade, no departamento. Olha, hoje eu não preciso me esconder. Hoje eu não preciso fingir que eu sou uma outra pessoa. Então, eu acho que isso, a diversidade, o ambiente de trabalho melhora, a performance melhora, o O relacionamento com os engajamento, né? O colegas, o relacionamento. engajamento. Fantástico. Então,
eu acho que isso ajuda também na retenção, porque as pessoas vão pensar duas vezes e falar, poxa, será que eu vou para o concorrente, mas eu não sei como que é o ambiente lá. Aqui eu me sinto seguro. Talvez tenha, ela pode até olhar e falar, poxa, lá tem uma coisa que é melhor do que aqui, eu estou vendo aqui, mas, poxa, aqui eu estou num ambiente onde eu posso dar tudo de mim, sem ter que me esconder. Então, eu acho que esse é um ponto muito importante quando a gente fala de diversidade e como a diversidade impacta diretamente no resultado e no clima. E me parece que também pode ser mais um gancho da empresa, mais um jeito da empresa atrair bons talentos ali para já ver esse ambiente, falar, eu quero fazer parte desse Sim, ambiente, não sim. é? A E gente quem tá não quer sair também, não é? Sim. Então, quando as pessoas hoje procuram, quando tem vagas, e aí ou você liga para o candidato, você fala, dá uma olhada lá na Terreos, dá uma olhada no site, e aí a pessoa vê as práticas que a gente tem. Então, tem hoje, isso é super importante, isso também está ligado à questão de retenção, mas também de atração, porque as pessoas vão querer, todo mundo quer trabalhar num ambiente onde ela se sinta segura, onde ela Ambiente pode, respeitoso, não é? onde um ambiente onde todos são tratados com respeito e dignidade. Então, eu não tenho dúvida que isso ajuda também na atração. Bem, eu estou aqui no podcast O Voo da Águia e você que está acompanhando, ouvindo a gente ou assistindo, aproveita para deixar o seu comentário, a sua curiosidade. Estamos falando também de diversidade dentro do agro, estamos falando do papel do RH e isso é fundamental para que mais empresas possam entender sobre o desenvolvimento humano dentro dos seus propósitos e culturas. Agora, eu tenho uma curiosidade aqui, Rui. O que o RH tem que abrir mão hoje? O que não dá mais para aceitar? O que você fala assim, olha, esse RH é do passado e agora a gente tem que olhar para o futuro. O que você acha que é fundamental esse RH abrir mão, esquecer? Eu acho que o RH não pode ser só aquele que contratava e demitia. Essa uma filosofia que não dá mais para Não ter, existe mais, não né? existe mais, não dá mais para conviver com esse RH que contrata e demite. Porque hoje é uma parte importante do processo, né? A gente chama de hire to retire, né? Então, da contratação até a aposentadoria, são etapas importantes, mas o que vai ali no meio, no desenvolvimento, na continuidade, tem algumas empresas que preferem usar continuidade em vez de retenção, que as pessoas querem continuar na empresa. Então, eu acho que isso é uma coisa fundamental dentro das empresas. E aí, como é que está na sua empresa? Conte para mim, o seu RH tem aí focado nos papéis, nessa coisa de mandar embora, ou ele de fato está olhando para o seu desenvolvimento dentro da sua empresa? Conte para a gente. Esse é o podcast O Voo da Águia. Agora, Rui, me parece muito amplo o papel do RH, principalmente numa empresa com muita gente, né? É muita gente para desenvolver. Como é que vocês criam essa metodologia, essa métrica de olhar tudo isso e falar, ok, vamos todos por aqui? Claro que você já me deu alguns exemplos de programas que você tem colocado em prática aí. Mas o que mais pode ser feito? Vamos pensar numa empresa pequena? Vamos pensar numa empresa que está começando, né, que o RH pode estar ali olhando para uma equipe pequena. O que é possível já fazer com essa equipe? Uma coisa que é super importante, a gente tem que ter avaliação de performance com metas bem claras. Então, as pessoas estão lá, elas precisam entregar resultados. Primeira coisa, a gente não está lá na empresa só porque a empresa gosta de você, você é contratado e precisa entregar resultados. Então, a empresa precisa ter um sistema de avaliação para avaliar a performance, para garantir que tem as pessoas entregando o que a empresa espera. Depois disso, é importante a empresa também ter, e isso independe do tamanho da empresa, ter um processo de avaliação de potencial, porque uma coisa é eu avaliar a performance. Eu pedi para você entregar 10, você entregou 11 ou entregou 10, ótimo, você entregou. Agora eu vou avaliar o potencial para saber se essa pessoa pode crescer para um nível e não ser a meritocracia baseada no tempo ou porque a pessoa
é amigo de A ou B. Então, como a gente avalia o potencial das pessoas? Uma vez que você tem performance, você tem potencial, aí você pode desenvolver programas para cada nível. É o que a gente faz hoje na Terreoso. Então, a gente tem programas para todos os níveis da organização. A gente tem um programa que, desde do operador até o gerente, o diretor. Então, todos os Você vai níveis... passar por questões operacionais e Sim. também por questões comportamentais, Sim, não é? sim. Você tem que falar de criatividade, não E é? a gente tem que desenvolver, não adianta eu só desenvolver o gerente e falar, não, vou treinar agora a liderança e tá tudo bem, porque meus gerentes estão num nível muito bom, e aí eu não desenvolvo as pessoas que estão abaixo. Porque aí, o que vai acontecer? Os gerentes vão falar, não, mas eu não tenho pessoas preparadas, eu não tenho potenciais. Então, o que a gente fez na Terreos foi criar programas de desenvolvimento para todos os níveis da organização. E hoje a gente tem mais de 75% de aproveitamento interno na Terreos, que é um motivo de muito orgulho para nós, porque mostra que o que a gente está fazendo está funcionando bem. Tem Então, efetividade, né? Tem efetividade. E aí a gente contrata sempre nos níveis de entrada. Obviamente, tem alguma posição que a gente precisa contratar, e é saudável isso, trazer gente de fora para oxigenar, mas quando você fala de 75% de aproveitamento interno, é realmente de se orgulhar, e eu acredito muito que isso só foi capaz graças aos programas de desenvolvimento que a gente tem dentro da Terreos. Bem, eu estou conversando aqui com o Rui Carvalho, muito assunto em dia, e eu espero que você esteja curtindo. Aproveite e curta a nossa página aí. Mas não acabou por aqui, tá, Rui? Ah, ele está achando que ele só vem aqui e vai embora. Não, não. Nós vamos para o próximo bloco, porque agora eu quero ver se ele é bom de jogo mesmo e de improviso. RH também vai ter que fazer o Rebolation aqui. Vamos para o próximo bloco com o Rui Carvalho. Não sai daí. Bem, dando continuidade aqui ao podcast O Voo da Águia, vamos para a segunda parte da nossa entrevista com o Rui Carvalho, que na verdade, gente, não é uma entrevista não. Nós vamos brincar um pouquinho, nós vamos se divertir, porque eu quero ver o quanto ele é criativo aqui nesse jogo que eu vou propor para ele. Rui, seja muito bem-vindo. Agora nós temos aqui a essência da águia. Sabe o que é, né? Obrigado. Nós temos aqui o guardião dessa águia, que vai fazer um sobrevoo na criatividade, na visão que o Rui Carvalho vai implementar. Você topa o desafio? Vamos lá. Eu vou explicar para você. Nós temos um pronto. tabuleiro. Tem até um tabuleiro aqui, para vocês verem aqui. Nós temos esse tabuleiro. E este tabuleiro, na verdade, ele vou jogando dadinho, vai caindo nessas casas. E para cada casa, eu tenho um conjunto de cartas e que o nosso convidado vai escolher. E ali é que está o desafio. Vocês vão ver que daqui a pouquinho tem mais coisas que vocês vão se divertir. Pronto, Rui? Pronto. Podemos começar? Vamos lá. Então é o seguinte, toda vez que você cair nessa casa improviso e ação, eu vou trazer, você vai escolher uma dessas cartinhas aqui e aí vai vir qualquer coisa, tá? Ok. Se cair qual negócio, eu tenho personagens lúdicos aqui, você vai ter que criar um negócio para esse personagem. Sei lá, pode vir a Frozen aqui, pode vir, sei lá, o Hulk, alguma coisa assim, tá bom? Agora, se cair nessa mentoria fantástica, você vai ser um coach. Sabe aquele RH que dá o feedback, que orienta? Pois é, só que aí os funcionários aqui são um pouquinho diferentes. Você topa o desafio? Topo. O dado está no centro, pode jogar. 6. Vamos lá, o guardião. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qual é o negócio? Escolhe uma carta, Rui. Boa. Deixa eu ler a carta para você. Gente, eu acho que essa daqui vocês conhecem. Vamos lá. Se Shrek abrisse um negócio, qual seria? Pista. Vida no pântano, jeito ranzinza, mas bom coração. O que você acha que deveria, como coach, você deveria orientar o Shrek a abrir um negócio? Eu acho que ele abriria um negócio para vender caranguejos. Boa, boa. Vamos ver um restaurante do Shrek para caranguejos. Olha, vai anotando aí, tá? Vai que esse negócio pega. Gostei, gostei. Joga o dado aí, Rui. Muito bom. 1, mentoria fantástica. Então vamos para a mentoria fantástica. Escolhe a sua carta. Boa. Na carta que o Rui escolheu, vem aí
A Cuca do folclore brasileiro. Vamos lá. A dificuldade é a seguinte, ó. É temida por todos, mas sente que sua imagem negativa atrapalha colaborações e parcerias. Pergunto do coach agora, hein? Mentoria. Que estratégia de comunicação e gestão de imagem a Cuca poderia usar para transformar o medo em confiança, Rui? Você acha que o visual poderia mudar? Eu acho que ela poderia começar mudando o visual, com certeza, e trazendo algumas ações mais positivas, né? Mostrar para as pessoas que ela não é tão má assim, e para as pessoas ver o outro lado da Cuca, se é que tem um outro lado. Pode né? ter, pode ter. Um banho de loja, você começaria com um banho de loja, mudaria o penteado, chamaria a Ju para fazer o visagismo da Cuca? Sim. Pode ser, né? Então vamos pensar assim, né? Boa, Rui. Joga aí o dado, vamos lá. 3 casas. 1, 2, 3. Mentoria fantástica de novo. De novo. Vamos lá. Olha aqui. Pode escolher. Ai, gente, o que será que saiu agora, hein? O que será que saiu? Sereia. Essa tá mais fácil, hein? Dificuldade. Tem uma voz encantadora, mas é constantemente subestimada quando tenta falar de negócios sérios. Doce demais, né? Como a sereia pode fortalecer sua autoridade e presença profissional em reuniões e apresentações? Será que tem alguma sereia por aí que está vendo esse podcast? Vamos ver. Eu acho que ela poderia começar fazendo um curso, né, uma mentoria de como se comportar em reuniões, falar com mais firmeza e passar mais credibilidade durante as reuniões. Mudar o tom firme, né? Tom, né? Tom firme, é isso? Isso mesmo. Gente, tá anotando aí? Ó, vai que tem uma sereia assistindo a gente, ouvindo a gente. Aproveita a dica. Joga pra gente aí o dado, vamos lá. 4 casas, 1, 2, 3, 4. De novo, mentoria fantástica. O coach aqui de RH, gente. Vamos lá. Escolhe a sua carta, Rui. Boa. Vamos ver o que... Lobisomem. Folclore brasileiro. Vamos lá. Os mistérios dificuldade. Tem dificuldade de equilibrar seus dois lados. O lado humano e o lado fera. Num ambiente de trabalho. Nossa, será que é só lobisomem isso? Que técnicas de autogestão você iria sugerir para o lobisomem alinhar emoções e produtividade, Rui? Eu acho que ele poderia começar com exercícios de respiração para em momentos que ele estivesse muito nervoso, ele conseguir balancear e melhorar a produtividade. Tá vendo, gente? Respiração é tudo. Vamos concentrar. Olha aí, escuta o Rui. Vamos lá. Acho que tem mais um movimento. Vamos para o último movimento aí? Joga lá. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Improviso e ação para finalizar com classe. Eu quero ver no improviso. Vai lá, Rui. Escolhe aqui pra gente. E aí, o que aconteceu? Deixa eu ver. ESG de bolso. Meu Deus, estamos falando com o negócio certo aqui, hein? Atenção. Explique o conceito de finanças sustentáveis para uma criança de 7 anos usando metáforas de brinquedos. Ai, Rui, agora improviso, vai lá. Eu acho que eu pegaria brinquedos feitos de PET e para explicar para essa criança a importância da preservação, a importância de usar recicláveis e o que isso pode contribuir para melhorar o ambiente, o ecossistema que nós vivemos. Gente, o Rui também é um educador, vocês perceberam isso, né? O Rui também é educador. Rui, uma salva de palmas para você, muito obrigado. Obrigado. E esse foi o nosso jogo da essência. Mas olha aqui para mim, fica aí. Tem mais uma parte do podcast que vai ser bem legal. Daqui a pouquinho tem mais. E este é o podcast O Voo da Águia, hoje entrevistando o Rui Carvalho. Pois é, chegou a hora da gente bater um papo mais solto. Eu quero saber quem é o Rui, como esse profissional chegou hoje a essa carreira. Rui, conta para mim. Bom, meu nome é Rui Carvalho, sou nordestino, sou baiano, já estou aqui em São Paulo há 30 anos. Sou formado em administração, tenho pós em psicologia social e recursos humanos e tenho um MBA também em gestão empresarial. Muito bom. Um Rui lá da Bahia se aventurando nessa selva de pedra aqui. O que você aprendeu com essa trajetória profissional, Rui?
Muito boa essa pergunta, porque acho que a gente ficaria aqui horas falando, né, o que eu aprendi, mas eu aprendi algumas coisas assim que eu trago dos meus pais, né, lá da Bahia ainda, quando eu tinha os meus pais, que era de sempre fazer o meu melhor, de sempre dar o melhor, nunca ter medo de trabalhar e também nunca usar ninguém como degrau. Acho que foram valores assim que eu aprendi desde criança, e eu acho que chegando nessa selva de pedras, eu tive que colocar muito isso em prática para não deixar me corromper em algumas situações difíceis, né, onde eu achava que eu não ia conseguir, e eu acho que isso sempre foi a base para mim, e passei por muitas dificuldades, e hoje estou aqui. Acho que eu gosto daquela frase que é o que eu vi da vida, né? Então, o que eu vivi da vida, né? Então, eu vivi muitas coisas e acho que isso foi a base para eu chegar até aqui. Oi, mas eu queria saber agora o seguinte. Você hoje está na diretoria de uma das empresas, né, uma das maiores empresas do mundo até, né, no setor do agro, e eu queria saber como é que você planejou chegar nesse lugar? Na verdade, eu não planejei, né? Eu sempre, uma coisa que eu sempre planejei foi de estudar. Eu sempre soube que era o meio que eu poderia chegar mais longe era estudando. Então essa foi uma coisa que eu sempre planejei. Mas eu não planejei na minha carreira assim, como algumas pessoas fazem. Ah, quando eu tiver 25 anos eu quero ser sênior, com 30 eu tenho que ser gerente, com 35 eu tenho que ser diretor. E as coisas foram acontecendo. E eu cheguei a um cargo de diretor antes dos 35, mas as coisas foram acontecendo, acho que como consequência da minha dedicação, do trabalho, e aí acho que a recompensa foi acontecendo. Mas eu sempre me dediquei e procurei fazer o meu melhor por onde eu passei. Eu acho que isso foi o que me fez chegar. Mas sem, assim, não que eu não seja uma pessoa que planeja as coisas, mas eu não planejei chegar não que eu não quisesse, mas não planejei chegar à diretoria. Não foi um caminho Não foi um pensado, caminho foi um pensado. caminho de oportunidades, é isso. E eu acho que isso é muito mais legal, porque eu não colocava aquela pressão em mim. Olha, eu tenho que chegar à gerência com 30 anos, eu tenho que chegar à diretoria com 35. Tinha essa cobrança, Nada né? contra quem coloca essas metas, acho que cada um sabe o que é melhor. Mas eu não coloquei essa cobrança em mim e fui fazendo. E à medida que eu ia fazendo, vinha resultados e vinha recompensa, e aí eu ia fazendo mais. Então, acho que é o resultado de onde eu estou hoje. Você que já trabalhou com muitas pessoas, né? Então, numa empresa, de um RH muito grande, o que você aprendeu? Teve alguém líder ou algum professor ou alguma referência na sua vida que você falou assim, eu sempre lembro de tal pessoa e ela me ensinou isso? Tenho. Eu tenho uma pessoa que inclusive uma treinadora, Sandra Oliveira, né? Ela foi uma grande treinadora e diretora do Instituto Dale Carnegie, e eu aprendi tudo que eu sei de treinamento, assim, eu devo muito a ela, e ela foi a referência na minha vida. Hoje, infelizmente, ela não está mais entre nós, mas é a pessoa que se tornou minha amiga também, e foi uma referência e continua sendo hoje, né? Quando eu penso em algumas coisas, como fazer, como desafiar, eu sempre uso ela como referência, mas eu poderia também citar outras pessoas com quem eu já trabalhei, que tiveram passagens importantes na minha vida, e eu procuro também aprender, mesmo com aquelas que não foram tão positivas. Eu sempre lembro dessas pessoas para saber, poxa, isso aqui eu não quero fazer, isso aqui eu não quero fazer a minha equipe passar. Então, eu também tenho aprendizados que eu tirei com essas De não pessoas, de exemplos, não né? exemplo, e que eu não vou esquecer, porque eu acho que é importante eu trazer isso como exemplos, e mesmo pessoas que foram muito difíceis de trabalhar, tinha também o seu valor para as empresas, tinha um valor. Então, mesmo com essas pessoas, eu também consegui aprender
coisas. Então, eu sempre procuro ver o lado positivo das situações, mesmo em situações muito difíceis, o que eu posso aprender com essa situação? Até para não fazer de novo, até para não passar de novo por uma situação como essa. Olha, e aí nós temos alguns aprendizados, tá? Agora me fala, o Rui, olha, bem-sucedido, tá no trabalho que gosta, né? Mas tudo foi flores em sua vida? O que deu errado, Rui? A gente quer saber. O que deu errado que você falou aqui, eu não consegui alcançar meu objetivo? Essa é uma pergunta. Teve muitas coisas que não deram certo como eu tinha planejado naquele momento, mas depois que aconteceram, por exemplo, eu planejava estudar direito. Quando eu estava no ensino médio, eu queria estudar direito, fui fazer cursinho para estudar direito, e aí, por uma questão de que a vida me levou, eu não conseguia pagar a faculdade de Direito, e aí eu consegui uma bolsa para fazer administração, e aí eu falei, é o que dá para fazer, e eu fui fazer administração, e hoje eu vi que foi a melhor decisão, né, que podia ter acontecido, não que eu não gosto de Direito, mas que essa decisão abriu muitas portas para mim. Então, essa foi uma coisa que eu carrego como aprendizado. Muitas vezes a gente fica se martirizando porque uma coisa não aconteceu do jeito que a gente queria, e aí, depois de alguns anos, você vai falar, poxa, que bom que não aconteceu daquele jeito. Eu tive também numa outra empresa que eu trabalhei, na ocasião eu me candidatei para uma vaga interna para ser gerente de RH na França. E eu trabalhava aqui no Brasil, era uma empresa, uma multinacional americana, e aí eu tinha a minha chefe, que ficava nos Estados Unidos, também era a responsável pela vaga lá na França, e aí ela falou, não vou colocar você lá. Eu lembro até que ela me ligou num feriado para falar, não, olha, não é você que foi escolhido para a vaga, e eu fiquei muito triste, né, indignado, falei, poxa, ela sempre me avaliou tão bem, e aí ela explicou, porque a situação que a empresa passava na unidade lá na França era complicada, tinha a questão sindical que era muito forte, eu não tinha experiência naquele momento, né, experiência internacional, e ela falou, não, mas a sua oportunidade vai acontecer. E aí, naquele momento, eu falei, poxa, né? Ela tá Nunca falando mais vai me isso, né? Ela ligar, tá né? falando isso, né? Para tentar me Consolar. consolar. E aí, acho que uns 8, 10 meses depois, surgiu uma oportunidade para eu ser diretor de RH nos Estados Unidos. E aí eu me candidatei, fui aprovado. E aí ela chegou para mim nesse dia, eu estava lá nos Estados Unidos, a gente foi jantar. Ela falou assim: agora você entende por que eu falei aquilo com você? Agora chegou a sua hora. Então, foi mais um exemplo de uma situação que eu fiquei muito chateado, que não deu certo, que não foi nada legal ouvir aquele não, só que depois teve uma razão muito maior e foi uma oportunidade muito legal para minha carreira e também para o lado pessoal. Então, tem situações assim, mas eu sempre procuro tirar aprendizado. A gente vai aprendendo, né? É. O Rui, se você encontrasse com o Rui jovem, criança, o que você falaria para o Rui criança? Hein? Olha, talvez eu daria algumas dicas, né, de se planejar melhor, algumas coisas que eu não planejei do lado pessoal, que eu fui aprender com o tempo, né, e talvez se eu tivesse, acho que também por não ter tido muita referência que me ajudasse naquele momento, eu tive que ir fazendo e errando e fazendo de novo e aprendendo. Então, acho que eu diria isso pro Rui criança, né, pro Rui adolescente. Eu falaria para estudar ainda mais, né? Eu estudei bastante na minha vida e estudo, mas eu recomendaria para estudar ainda mais, porque é o caminho mais provável de você conseguir sucesso. Ô Rui, o que é a vida para você? A vida é bela, a vida é maravilhosa. Eu acho que a gente tem tantos motivos e eu sou muito grato à vida. Eu agradeço todos os dias, né? Quando eu acordo, quando eu vou dormir, pelas coisas que eu tenho e por quem eu sou, por quem eu me tornei. Então, assim, eu só tenho
agradecer a vida, né? Para mim é maravilhosa, mas quando eu falo maravilhosa, no sentido de ter vivido e viver muitas coisas positivas. Não quer dizer que a vida tem só coisas positivas, tem só felicidade o tempo inteiro. Não, mas como eu disse no começo da conversa, eu procuro ver o lado positivo das coisas, mesmo em situações difíceis, o que ela está trazendo, o que ela está me ensinando. Boa. Vou te fazer uma pergunta um pouquinho mais profunda, hein? O que ainda falta para o Rui conquistar? Eu acho que a gente sempre tem oportunidade de ir além, né? Eu já conquistei muita coisa, já morei em 2 países, né? Por conta do meu trabalho, então acho que isso é um reconhecimento que qualquer profissional gostaria de ter, de oportunidades, de trabalhar fora e, principalmente, trabalhar na sua área de formação, naquilo que gosta, né? Aquilo que eu estudei para fazer, eu tive a oportunidade de ser transferido, não fui para lá procurar emprego, com todo respeito pelas pessoas que vão e conseguem. E que coragem, né? Elas têm coragem também, né? Que elas têm, mas eu tive a oportunidade que muitas pessoas gostariam de ter, e eu sou muito grato por isso. Mas eu acho que eu tenho muitas coisas que eu posso, que eu quero conquistar ainda do lado... Por exemplo, quero saber. Nossa. Quero saber. Eu já fui casado, né? Então eu podia falar assim, eu quero casar de novo, mas acho que quero viver um amor, né? Acho que isso é legal. Eu já vivi, né? Mas viver, eu quero viajar muito, é uma coisa que eu adoro, né? Então, assim, eu não conheço muitos países da Ásia que eu gostaria de conhecer, então isso está na minha lista. Eu quero viver mais coisas com a minha família, mais momentos. A gente viaja muito. Hoje eu consigo proporcionar isso, né? Ter uma família grande, nós somos 10 irmãos. Caramba! Então isso é muito legal e eu quero viver muitas coisas com eles ainda. O que é família para você, Rui? Minha base é tudo. Para mim, a família em primeiro lugar. Sem nenhuma dúvida. E o que é a morte para você? A morte é uma etapa que todos nós vamos passar, e eu encaro isso não como um fim, mas uma passagem. Eu acredito que tem alguma coisa depois, e é um momento que todos nós vamos passar. Eu não fico pensando nisso, mas eu sei que é algo que é inevitável para todos nós e para as pessoas que a gente ama também. Então, acho que quando eu aprendi a ver dessa forma, isso me ajuda a entender muita coisa, porque ninguém é para sempre. Então, acho que isso é importante, a gente saber isso e lidar com essa possibilidade, que pode acontecer com qualquer pessoa. O trabalho para mim é? O trabalho para mim é uma inspiração diária, eu respiro isso, né? Eu faço o que eu gosto, e então, para mim, eu brinco, né? Eu faço o que eu gosto e eu sou pago para fazer isso. Então, acho que isso não poderia ser mais gratificante. E é por isso que eu me dedico muito, porque eu vejo algumas pessoas que não tiveram a oportunidade de fazer o que elas gostam por N motivos na vida, e eu tenho essa oportunidade todos os dias. Então, o trabalho para mim é fantástico. Olha para aquela câmera ali na frente, ó, tá vendo ali? Ó, temos um close em você. E fala um conselho de diretor de RH para quem está no mercado de trabalho e que ainda precisa se encontrar melhor naquilo que faz. O conselho que eu dou é estudar bastante. Acho que estudar, como eu falei na minha história, estudar é a base para você conseguir chegar onde você planeja. Se dedicar bastante, porque nada vem de graça. Então, se você estuda, você se prepara, com certeza você vai chegar lá. Eu acredito muito
numa frase do James Hunt, que ele diz assim: sorte é igual preparação mais oportunidade. Então se prepare, que as oportunidades elas vão acontecer e você precisa estar pronto. Bem, e aí, você gostou do nosso encontro? Esse foi o podcast O Voo da Águia com o Rui Carvalho. Rui, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, foi um prazer. Um prazer estar aqui, obrigado, viu? Obrigado você. E eu desejo todo sucesso para você que está assistindo o nosso podcast, que está ouvindo o nosso podcast aí no carro, em qualquer lugar. E fique com a gente. Comenta também se você gostou, como foi para você. E é claro, estamos sempre te ouvindo para trazer novos conteúdos aqui. Muito obrigado e até a próxima. Voo da Águia!